Tem sido crescente o número de contratações aí por PJ ou por PJ, como as pessoas estão falando agora. Mas por quê? Porque as empresas elas tendem a fazer contratações visando a questão do custo. E muitas das vezes o registro na CTPS, ou seja, o registro como empregado, ele onera muito, porque a legislação trabalhista, que gera os encargos sociais, convenção coletiva do sindicato, tudo isso que forma a fonte do direito do trabalho, principalmente nessa questão da relação do trabalho, ela gera um encargo, né? E muitas pessoas falam que chega a ser 80% a 100% além do salário que se paga, né? Além da remuneração, vamos dizer assim. Então, se você paga um determinado valor, isso pode dobrar quando você faz o registro em carteira. E muitas das vezes as empresas têm atenuado essa forma, esse custo, né, com a forma de contratação através de PJ. Mas será que a contratação por PJ ela é tranquila? Ela cabe em todas as situações? Nós vamos estar falando isso nesse vídeo, até porque isso foi uma sugestão do nosso parceiro, Lourdinha Capa de Sofá. Vou estar deixando o link aqui na descrição do vídeo, soluções para sofá, para quem tem gato, tem cachorro e quer proteger o seu sofá. Vou aproveitar também e deixar o link do nosso curso que fala sobre departamento pessoal e também dá uma boa noção de como funciona a relação trabalhista. Mas agora nós devemos falar sobre o que é o PJ. Na verdade, o PJ é o CNPJ, pessoa jurídica, né? Então, existe a contratação pessoa física, que nós vamos falar mais na frente, o que precisa, né? E como é que funciona, para a gente poder fazer um paralelo aqui a respeito da questão da pejotização, conforme as pessoas estão falando. Então, você deve ouvir por aí, muitas das vezes quando você vai oferecer ou pegar uma vaga de emprego, participar de um processo de seleção, que muitas das vezes a empresa fala que a gente só contrata por PJ. E aí, muitas das vezes a gente vimos que isso é uma maneira que a empresa tem de colocar funcionários, mas de ter um contrato ali registrando eles como PJ. E nós sabemos que a pessoa jurídica, ela tem um CNPJ, mas ela funciona com toda autonomia, com toda independência, com contrato de prestação para entregar um determinado serviço sob determinadas condições, mas o gerenciamento, né, dessa situação ela é independente pela pessoa jurídica. Não tem uma relação direta, né, de controle do contratante. Existe ali algumas regras? Existe, mas nós vamos mais na frente ver o porquê dessa diferenciação. E muitas das vezes isso é usado única e exclusivamente para estar fugindo da relação trabalhista, fugindo do vínculo empregatício. Por isso nós estamos vendo por aí essa questão, só contrato por PJ, PJ no diminutivo. É aquela pessoa que tem uma empresa, mas ela presta serviço e tira nota fiscal. E vamos ver também, né, como é que funciona isso com relação à questão trabalhista, lá no judiciário, né, as empresas, elas às vezes, quando é uma empresa pequena, uma média empresa, ela desconsidera determinadas situações e só quando chega essa questão no judiciário que eles vão entender como é que funciona. Mas para você registrar um funcionário, né, e aí o básico é que ele tenha vínculo empregatício, quais são os requisitos, né? Então nós estamos lá, habitualidade tem que ser uma coisa habitual, então se tem essa questão da habitualidade já está dentro dos requisitos do vínculo empregatício. Pessoalidade, aquela pessoa, né, está ligada à pessoa que presta o serviço. Tem a questão da subordinação, é muito importante, ela não tem autonomia, você vê que a pessoa jurídica, eu já falei que ela é independente, ela tem autonomia. E a questão da onerosidade, quer dizer, pagamento mediante remuneração, ou salário, valor fixo, né? Então tem muito essa situação. Se o trabalho, se a prestação de serviços tiver dentro dessa situação dos requisitos do vínculo empregatício, então, na verdade, isso não é uma relação de pessoa jurídica para pessoa jurídica, que era o que a empresa estaria fazendo quando ela contrata uma PJ, um PJ. A empresa ela é impedida de contratar? Não, mas tem que ter a relação de PJ para PJ. Né? Via de regra, já explicado anteriormente, é uma questão que o funcionamento da prestação de serviço ele tem uma certa autonomia, né? Diferente da relação do vínculo empregatício, que pelos fatores que os requisitos que nós citamos aqui,
vê-se claramente que existe um controle. Então, quando acontece essa situação, muitas das vezes, né, a empresa que contrata o PJ, ela economiza porque ela oferece um valor que não chega a ser o valor daqueles custos todos, né, da contratação como empregado, mas ele é um valor maior que o salário. Só que aquela pessoa, ela tem custo, né? O dono da pessoa jurídica, do PJ, ele tem alguns custos para fazer com relação a essa situação. E aí diminui. Muitas das vezes, depois que termina essa relação, a gente vê esses PJ, né? Essas pessoas que trabalharam via PJ, ingressarem na justiça pedindo o reconhecimento do vínculo empregatício. E aí começa um grande problema para os contratantes, porque se efetivamente esse serviço ele foi prestado dentro dos requisitos do vínculo empregatício, né, vamos falar assiduidade, pessoalidade, subordinação, onerosidade. Em outras palavras, você contrata uma pessoa para exercer a função de empregado, mas na verdade ela está te cobrando através de uma pessoa jurídica emitindo uma nota fiscal e aí pagando os determinados impostos. Mas ela só trabalha para você, ela trabalha o tempo inteiro para você, é uma empresa que presta serviço para uma única empresa, não tem empregados, essa empresa, a PJ, ela não tem empregado, né, que ela é contratada, ela só tem os proprietários, os sócios que prestam serviço, muitas das vezes é um sócio só que é individual. E aí, todas essas situações apresentadas e devidamente comprovadas no processo, vai gerar o quê? Vai gerar com que a justiça faça aquilo que as pessoas não querem, que as empresas não querem, que é o quê? O reconhecimento do vínculo empregatício. E com o reconhecimento de vínculo empregatício, o juízo está desconsiderando aquela relação jurídica, porque eles entendem que aquilo ali é uma maquiagem, é uma coisa feita para burlar a legislação trabalhista e acabar prejudicando o funcionário, o empregado, que é o hipossuficiente. Tendo essas características, né, tendo as características todas de relação de emprego, de vínculo empregatício, mesmo tendo aí um contrato, mesmo tendo uma emissão de nota, na maioria das vezes é reconhecido o vínculo empregatício, porque é fato. Porque você vê que não tem outros contratos, não tem notas fiscais, não trabalha para outras pessoas jurídicas, não tem empregado, então é uma relação de maquiagem. A justiça vai dar ganho de causa, nesse caso, para aquela pessoa que era PJ ou era PJ e está buscando reconhecimento do vínculo empregatício. E quais são os efeitos colaterais disso? Uma vez que a justiça reconheceu o vínculo empregatício, vai ter que se assinar a carteira, recolher a previdência, fazer todas aquelas situações que é característica do empregado. E via de regra, o valor que se tira como nota fiscal é considerado como salário, a pessoa não vai pagar, mas aí ali, né, já impacta férias, 13º, os reflexos, né, fundo de garantia, multa de 40%, porque muitas das vezes quando a pessoa entra na justiça para buscar o reconhecimento de vínculo empregatício, já não existe mais relação jurídica, né, entre uma empresa e aquela pessoa, ela entrou insatisfeita, então no primeiro momento, se tiver no processo todas as situações que nós falamos aqui, que vai deixar claro que na verdade era uma situação que escondia uma relação de vínculo empregatício, o prejuízo normalmente é muito grande, né, porque você vai fixar todos os reflexos em cima do valor que a pessoa recebia. E aquilo ali vai ficar como remuneração e não como um complemento de salário mais encargo, conforme eles colocam nos cálculos, né? Para poder economizar um pouco. E aí você vai ter que pagar a diferença, porque o que foi pago, via de regra, ele é compensado. Você pode compensar. Mas o que não foi pago, tem que ser pago a diferença. E muitas das vezes, dependendo do tempo em que demorou, o tempo que durou essa relação, né, entre essas duas empresas, quando há reconhecimento do vínculo empregatício, gera um custo muito alto para aquela pessoa que fez a contratação, né, que acabou de ter aí uma descaracterização daquele contrato de PJ para ver o reconhecimento do vínculo empregatício. Então, inicialmente, né, isso aí serve tanto para as empresas que estão contratando, tanto para aqueles trabalhadores que trabalham com PJ, ficar de olho nessa situação aí, que é um esclarecimento que serve para ambos os lados. Um grande abraço e até o próximo vídeo.